Ele poderia começar dizendo que o problema é a falta de dinheiro. Seria fácil, confortável e até socialmente aceito. Mas a verdade é que isso explicaria muito pouco, porque na prática muita gente ganha mais ao longo da vida. Muda de cargo, melhora o salário, faz renda extra. E ainda assim continua exatamente no mesmo lugar, financeiro. Não sobra, não constrói, não sente segurança. E isso não acontece por azar, nem por falta de esforço. Acontece porque existe um erro silencioso, quase invisível, que se repete toda vez que o dinheiro aparece. O mais perigoso desse erro é que ele não parece erro, parece normal, parece merecido, parece até inteligente. Ele se esconde em decisões pequenas, em hábitos automáticos, em frases internas que passam despercebidas. Eu trabalhei muito, eu mereço, é só dessa vez. Depois eu me organizo. E quando a pessoa percebe o dinheiro que poderia virar tranquilidade, escolha e liberdade já foi embora. Não por irresponsabilidade, mas por falta de consciência. Talvez você já tenha vivido isso. O mês começa com uma sensação de alívio. Você abre o aplicativo do banco, vê um saldo um pouco maior do que o normal, respira fundo e pensa: agora vai, agora dá para organizar. Só que os dias passam e, quase sem perceber, uma decisão aqui, outra ali, vão drenando essa chance. Um gasto que parecia pequeno, um parcelamento inofensivo, um hábito que se repete. Quando você olha de novo, a sensação é a mesma de sempre. Trabalhei, me esforcei e não saiu do lugar. Esse vídeo não é sobre planilhas complexas, nem sobre fórmulas milagrosas. É sobre autoconhecimento financeiro. É sobre entender o que acontece dentro de você quando o dinheiro chega. Porque quando você não enxerga esse mecanismo interno, o seu comportamento financeiro continua no piloto automático. E piloto automático não constrói prosperidade consciente. Ele apenas mantém tudo funcionando do mesmo jeito, mês após mês. Quando você entende esse ponto cego, algo muda. Você para de se culpar e começa a se observar. E observar de verdade é o primeiro passo para mudar qualquer padrão. E por isso que antes de fazer investimentos, de falar de investimento, orçamento ou disciplina, a conversa precisa começar em um lugar menos confortável, mas muito mais poderoso: o autoconhecimento financeiro. Ele levou um tempo para perceber que a bagunça financeira não vinha da falta de organização externa, mas da falta de olhar para dentro. Durante muito tempo, ele acreditou que o problema era ganhar pouco, gastar demais ou não entender o suficiente sobre dinheiro. Até que em algum momento surgiu uma pergunta simples, quase incômoda: por que eu faço isso quando o dinheiro entra? Não, não quanto eu gasto, não onde eu gasto, mas por que eu gasto? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o dinheiro do campo técnico e coloca no campo humano. Dinheiro deixa de ser só número e passa a ser comportamento, emoção e hábito. O autoconhecimento financeiro começa exatamente aí, quando a pessoa entende que não compra apenas coisas, compra sensações. Compra alívio, recompensa, pertencimento, distração. E quando isso não fica claro, o comportamento financeiro continua se repetindo, mesmo quando a renda aumenta. Para tornar isso visível, ele fez algo simples, mas revelador. Durante 7 dias, anotou cada gasto que fazia e ao lado escreveu uma única palavra que descrevesse o estado emocional daquele momento: ansiedade, cansaço, tédio, pressa, recompensa. No começo parecia exagero,
mas bastaram poucos dias para um padrão aparecer com clareza, quase desconfortável. Ele não gastava quando precisava, gastava quando queria aliviar algo interno. A mente financeira começa a se revelar ali, não como inimiga, mas como algo mal treinado. Ele percebeu que, depois de dias difíceis, o consumo virava uma válvula de escape, que quando se sentia inseguro, gastar dava uma sensação temporária de controle, que quando se sentia merecedor, o dinheiro virava prêmio. E nada disso tinha a ver com necessidade real, tinha a ver com emoção. Nesse ponto, algo importante aconteceu. Ele parou de se xingar mentalmente. Parou de repetir frases como eu sou péssimo com dinheiro ou eu nunca vou conseguir me organizar. Em vez disso, começou a se observar com curiosidade. E curiosidade é muito mais poderosa do que culpa, porque a culpa paralisa. Enquanto a consciência abre espaço para a mudança, o comportamento financeiro começou a mudar, não porque ele virou outra pessoa, mas porque passou a se enxergar com mais clareza. Ele entendeu que guardar dinheiro não é um ato isolado, é um reflexo de uma mente financeira mais consciente. E essa consciência não nasce de força de vontade, mas de observação honesta. Só que, quanto mais ele se observava, mais uma pergunta surgia de forma inevitável. Por que eu reajo assim ao dinheiro? Por que certas decisões parecem automáticas, quase fora do meu controle? As respostas não estavam apenas na experiência pessoal, mas em algo mais profundo, compartilhado por muita gente. Era impossível continuar essa conversa sem entrar em um território essencial: a psicologia do dinheiro. Em algum momento, ele percebeu que o dinheiro nunca foi neutro. Nunca foi apenas um meio de troca ou um número na tela do banco. O dinheiro sempre carregou significados emocionais, profundos, construídos ao longo da vida. Para algumas pessoas, ele representa segurança. Para outras, liberdades. Para muitas, reconhecimento, status ou até afeto. A psicologia do dinheiro começa exatamente aí. Não no quanto você ganha, mas no que o dinheiro significa para você. Quando ele parou para observar com mais atenção, ficou claro que suas decisões financeiras não eram tomadas em momentos de calma e clareza, mas quase sempre em estados emocionais específicos. Depois de um dia exaustivo, gastar parecia uma forma de compensação. Depois de uma frustração, comprar algo dava a sensação de controle. Depois de um período difícil, o dinheiro virava uma espécie de prêmio por ter aguentado mais uma vez. Nada disso era consciente, era automático. A mente financeira reage antes que o pensamento racional tenha tempo de entrar em cena. É por isso que tantas pessoas dizem: eu sei o que eu deveria fazer, mas não faço. O conhecimento está lá, mas a emoção chega primeiro. E quando a emoção dirige o comportamento financeiro, segue caminhos conhecidos, mesmo que tragam resultados ruins. Ele percebeu isso claramente ao revisar alguns meses de gastos. As decisões mais caras, mais impossíveis e menos planejadas tinham algo em comum. Foram feitas em dias de cansaço extremo, de estresse ou irritação, nunca em dias tranquilos, nunca em momentos de lucidez plena. Foi aí que ele entendeu algo simples, mas transformador. Decisões financeiras tomadas em estados emocionais alterados quase nunca são boas decisões. A partir dessa percepção, ele criou uma regra pessoal que mudou seu comportamento financeiro, mais do que qualquer planilha. Nunca decidir nada financeiro importante quando estivesse cansado, irritado ou emocionalmente abalado. Nada de compras grandes, nada de parcelamentos, nada de decisões rápidas. Se a decisão ainda parecesse boa no dia seguinte,
em um estado emocional neutro, aí sim ela poderia ser considerada. Essa pausa entre o impulso e a ação parece pequena, mas é poderosa. E nesse espaço que a psicologia do dinheiro perde força e a consciência começa a ganhar terreno, porque o problema raramente é a falta de dinheiro, é a pressa em decidir o que fazer com ele. E a pressa quase sempre vem de emoções, não da necessidade real. Com o tempo, ele começa a perceber padrões emocionais claros. Quando se sentia inseguro, buscava gastar para parecer mais confiante. Quando se sentia desvalorizado, usava o dinheiro para provar algo, mesmo que só para si mesmo. Quando se sentia entediado, o consumo entrava como entretenimento. A psicologia do dinheiro explicava algo que antes parecia confuso. O dinheiro estava sendo usado para regular emoções, não para construir futuro. Esse entendimento trouxe algo curioso. As decisões financeiras começaram a ficar mais fáceis, não mais difíceis, porque ele parou de tratar cada gasto como uma batalha moral e passou a enxergá-la como um sinal emocional. O que eu estou sentindo agora virou uma pergunta mais importante do que: isso cabe no orçamento? Quando a emoção era conhecida, muitas vezes o impulso simplesmente perdia a força. A mente financeira começou a se organizar, sem esforço excessivo. E ele percebeu que não precisava cortar tudo, se privar de tudo ou viver em constante restrição. Precisava apenas alinhar emoção e decisão. Quando o dinheiro deixou de ser válvula de escape emocional, passou a ser ferramenta. E ferramenta não controlam quem as usa, são usadas com intenção. Mas esse processo trouxe um desconforto inevitável. Ao entender a psicologia do dinheiro, ele começou a perceber que muitos comportamentos estavam enraizados há anos. Não eram decisões isoladas, eram padrões. Padrões repetidos criam resultados previsíveis. E resultados previsíveis explicam por que tanta gente se sente presa financeiramente, mesmo fazendo tudo certo na superfície. Foi nesse ponto que ele entendeu que não basta controlar emoções pontuais. Era preciso treinar algo mais profundo e duradouro: a mente financeira. Porque enquanto a mente reage no automático, o comportamento financeiro continua refém do passado. E para sair desse ciclo, era necessário construir uma nova forma de pensar, decidir se relacionar com o dinheiro, de forma intencional, consciente e estratégica. Essa percepção abriu a porta para o próximo nível da transformação, um nível menos emocional, mais estruturado, mas ainda profundamente humano. Era hora de falar sobre como a mente financeira é construída e principalmente como pode ser treinada ao longo do tempo. Em algum momento, ele percebeu que pensar em dinheiro apenas quando ele falta é como cuidar da saúde só quando aparece uma dor. Funciona no curto prazo, mas cobra um preço alto com o tempo. A mente financeira, diferente do que muita gente imagina, não nasce pronta. Ela é construída aos poucos, a partir de pequenas decisões repetidas diariamente. Não é um talento inato, é um treinamento constante. Durante muito tempo, ele acreditou que pessoas boas com dinheiro simplesmente tinham mais controle, mais disciplina, mais inteligência. Até perceber que, na verdade, elas tinham algo diferente: estrutura mental. Elas não decidiam tudo no calor do momento. Elas criavam um sistema simples para não depender do humor, da emoção ou da força de vontade. A mente financeira madura não reage, ela antecipa. Ele começou pequeno, criou o hábito de revisar seus gastos uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Não para se punir, mas para se observar. Esse ritual simples mudou a relação dele com o dinheiro.
O comportamento financeiro deixou de ser algo nebuloso e passou a ser invisível. E o que é visível pode ser ajustado. Outro ponto decisivo é aprender mesmo, antes de gastar. Antes de ele passou a fazer três perguntas simples, mas poderosas. A primeira: isso resolve um problema real ou só alivia uma emoção momentânea? A segunda: isso melhora a minha vida no médio prazo ou só traz prazer imediato? A terceira: essa decisão conversa com a pessoa que eu quero ser daqui a 5 anos? Essas perguntas não tinham o objetivo de proibir nada. Tinham o objetivo de desacelerar a decisão. E desacelerar é uma das maiores forças da mente financeira saudável. Quando você desacelera, o impulso perde força e a consciência ganha espaço. Muitas compras deixam de acontecer erradas, mas porque simplesmente perderam o sentido quando analisadas com calma. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Guardar dinheiro deixou de parecer um sacrifício. Antes, guardar era visto como abrir mão de algo agora. Agora passou a ser visto como um acordo com o próprio futuro. A prosperidade consciente começou a se apresentar não como uma meta distante, mas como consequência natural de decisões alinhadas. A mente financeira estava sendo treinada para pensar além do imediato. Ele também percebeu que a forma que falava consigo mesmo sobre o dinheiro fazia toda a diferença. Frases como "eu nunca consigo guardar" ou "dinheiro sempre some" eram repetidas quase sem perceber. Quando passou a substituir esse diálogo interno por algo mais consciente, estou aprendendo a lidar melhor com o dinheiro. Estou ajustando meus hábitos. O comportamento financeiro acompanhou essa mudança. A mente acredita no que é repetido. Outro aprendizado importante foi entender que a mente financeira não precisa ser perfeita. Ela precisa ser consistente. Não é sobre acertar sempre, mas sobre errar menos e corrigir mais rápido. Antes, um erro financeiro virava motivo para desistir. Agora virou informação. O erro passou a ser analisado, não dramatizado. Isso reduziu drasticamente a autossabotagem. Aos poucos, ele percebeu que seus erros não surgiam do nada. Eles seguiam roteiros conhecidos, sempre que algo mudava. Um aumento de renda, um bônus inesperado, um período mais tranquilo, algum comportamento antigo aparecia. Era como se a mente financeira buscasse retornar a um território familiar. E isso trouxe um insight importante. Os erros não eram aleatórios, eram padrões. E esses padrões se repetiam com uma previsibilidade importante. Sempre que ganhava mais, gastava mais. Sempre que se sentia confiante demais, relaxava o controle. Sempre que algo dava errado, buscava compensação no consumo. A mente financeira não estava quebrada, estava apenas operando com programas antigos. E programas antigos produzem resultados antigos. Esse foi o ponto em que ele entendeu que não bastava treinar a mente para decidir melhor. Era preciso identificar e desmontar os padrões que operavam nos bastidores. Porque, enquanto esses padrões continuassem ativos, o comportamento financeiro poderia até melhorar por um tempo, mas acabaria voltando ao mesmo lugar. Para avançar de verdade, seria necessário olhar para algo ainda mais desconfortável: a autossabotagem financeira. Era hora de falar sobre os padrões invisíveis que mantêm tantas pessoas presas, mesmo quando têm conhecimento, renda e boas intenções. Em algum momento, ele percebeu que algo mudou completamente. Enxergava seus erros financeiros. Eles não aconteciam por acaso, não surgiam do nada, seguiam uma lógica previsível, quase repetitiva. Sempre algo melhorava, algo desandava. Logo depois,
Um aumento de renda vinha acompanhado de novos gastos. Um período de estabilidade era seguido por decisões impulsivas. Era como se inconscientemente ele estivesse sempre puxando o freio de mão quando começava a avançar. Esses padrões de comportamento financeiro não são aleatórios. Eles se formam ao longo da vida, muitas vezes sem que a pessoa perceba. São respostas automáticas criadas para lidar com emoções antigas, crenças limitantes e experiências passadas. A autossabotagem financeira raramente aparece com algo explícito. Ela se disfarça de merecimento, de recompensa, de aproveitar o momento. E é exatamente por isso é tão difícil identificar. Ele começou a observar quando esses padrões surgiam com mais força. Curiosamente, não era nos momentos de crise profunda. Era nos momentos em que tudo parecia estar dando certo. Quando havia dinheiro sobrando, quando a pressão diminuía, quando a vida ficava mais leve. Nesses momentos, a mente financeira parecia buscar um retorno ao estado conhecido, mesmo que esse estado fosse desconfortável. O familiar para o cérebro muitas vezes é mais seguro do que o melhor. E esse comportamento tem uma explicação clara dentro da psicologia do dinheiro. Muitas pessoas cresceram associando estabilidade financeira à tensão, conflito ou medo. Quando a tranquilidade aparece, o cérebro estranha. E para voltar ao território conhecido, cria situações que restabelecem um caos. Não por maldade, mas por hábito. A autossabotagem financeira é muitas vezes uma tentativa inconsciente de manter coerência interna. E ele percebeu isso ao revisar sua própria história. Sempre que se sentia financeiramente mais seguro, surgia uma inquietação, um impulso de gastar, mudar algo, assumir compromissos desnecessários. Era como se a mente dissesse: isso está bom demais para durar. E sem perceber, ele mesmo criava o desequilíbrio que temia. Esse padrão explicava porque tantos esforços anteriores pareciam não dar resultado no longo prazo. A virada começou quando ele trouxe uma pergunta-chave. Em vez de segurar, em vez de se perguntar por que eu fiz isso, passou a perguntar o que eu estava tentando evitar, o que eu estava tentando sentir. Essa mudança parece sutil, mas é profunda. A primeira pergunta gera culpa, a segunda gera consciência, e a consciência é o oposto da autossabotagem. Quando ele começou a responder honestamente, percebeu que muitos gastos vinham do medo de perder, do medo de não merecer, do medo de não sustentar uma vida melhor. O comportamento financeiro começou a mudar quando ele passou a tratar esses padrões como sinais, não como falhas. Sempre que surgia um impulso estranho, ele parava e observava. Não reprimia, não se punia, apenas perguntava: isso é necessidade real? Ou é um padrão tentando se repetir? Na maioria das vezes, só o ato de nomear o padrão já era suficiente para enfraquecê-lo. Com o tempo, ele entendeu que não basta ganhar mais dinheiro se a mente continua operando nos mesmos programas antigos. A prosperidade consciente exige mais do que renda. Exige maturidade emocional. E maturidade emocional não se constrói ignorando desconfortos, mas enfrentando-os com clareza. A autossabotagem financeira perde força quando a pessoa aprende a ficar confortável com o progresso, com a estabilidade e com o crescimento. Esse processo também trouxe algo importante: responsabilidade. Ele parou de culpar o sistema, o governo, a economia ou a falta de oportunidade. Não porque essas coisas não influenciam, mas porque percebeu que o maior impacto vinha de dentro. Quando ele assumiu que seus padrões tinham um papel central em seus resultados, recuperou algo essencial: poder de escolha. A partir desse ponto, o comportamento financeiro deixou de ser uma sequência de tentativas frustradas e passou a ser um processo consciente de ajuste. Ele não buscava mais perfeição, mas consistência. Não tentava eliminar todos os impulsos, mas reconhecê-los antes que se transformassem em decisões ruins.
Isso reduziu drasticamente os ciclos de altos e baixos. Mas reconhecer padrões não é suficiente. Se não houver estrutura para sustentar a mudança, porque em algum momento o cansaço aparece, a emoção volta, a rotina pesa. E é exatamente aí que muitas pessoas recaem. Para evitar isso, ele percebeu que precisava de algo além da consciência. Precisava de disciplina e autocontrole, não como força bruta, mas como sistema. Era hora de entender que disciplina financeira não é rigidez e autocontrole não é sofrimento. São ferramentas de liberdade, quando bem construídas. Durante muito tempo, ele acreditou que disciplina financeira era sinônimo de rigidez, algo duro, restritivo, quase punitivo. Imaginava alguém que nunca sai, nunca gasta, nunca se permite. Essa imagem afastava qualquer tentativa de mudança, porque ninguém sustenta um modelo baseado apenas em sacrifício. Foi só quando ele entendeu que a disciplina não é castigo, mas estrutura, que o jogo começou a virar de verdade. O autocontrole financeiro não nasce de força de vontade. Pelo contrário, depende da força de vontade, é uma das formas mais rápidas de falhar. A força de vontade acaba, o cansaço chega, a rotina pesa, a emoção volta, e quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, a decisão impulsiva aparece. E ele percebeu que precisava parar de confiar no eu do futuro e começar a criar sistemas que funcionassem mesmo nos dias ruins. A primeira mudança foi simples, mas poderosa. Separar o dinheiro assim que ele entrava. Antes de qualquer gasto, antes de qualquer decisão, uma parte ia para despesas essenciais, outra para lazer consciente, outra para o futuro. Não sobrava para decidir depois. Estava decidido antes. Esse movimento tirou o dinheiro da emoção e colocou na estrutura. O comportamento financeiro começou a ficar previsível e previsibilidade é liberdade. Ele também entendeu que autocontrole não significa dizer não para tudo, significa dizer sim para o que importa. Criou limites claros, mas realistas. Um teto mensal para gastos pessoais, um valor definido para lazer, um acordo consigo mesmo. Posso gastar desde que esteja dentro do combinado. Isso tirou peso da culpa e reduziu drasticamente os exageros. Quando o limite é claro, a mente relaxa. Outro ponto fundamental foi eliminar decisões desnecessárias. Quanto menos decisões financeiras ele precisava tomar ao longo do mês, menos chances de errar. Contas automáticas, investimentos programados, transferências recorrentes, tudo isso reduziu a carga mental. A disciplina financeira deixou de ser algo que exigia atenção constante e passou a rodar quase sozinha em segundo plano. Com o tempo, ele percebeu algo curioso. Quanto mais estruturado o sistema, menos autocontrole ele precisava exercer, porque o ambiente já estava preparado para decisões melhores. A disciplina não vinha de dizer não repetidas vezes, mas de ter dito sim uma vez, lá atrás, quando organizou tudo. Isso mudou completamente sua relação com o dinheiro e com o esforço. A prosperidade consciente começou a se construir de forma silenciosa. Não havia grandes viradas, mas havia constância. Um mês após o outro, os resultados começaram a aparecer. Menos ansiedades, mais clareza, mais tranquilidade. O comportamento financeiro deixou de oscilar tanto. E isso trouxe algo que ele não esperava: paz mental. Porque dinheiro desorganizado consome energia emocional mesmo quando não falta. Ele também entendeu que disciplina precisa de ser sustentável. Sempre que tentou modelos extremos, falhou. Cortes radicais, promessas rígidas, metas irreais. Tudo isso funcionava por algumas semanas e depois desmoronava. A virada foi aceitar que disciplina de longo prazo precisa caber na vida real, precisa permitir erros pequenos, ajustes e recomeços. O importante não é nunca errar, é não desistir do primeiro. Com essa mentalidade, o autocontrole financeiro deixou de ser um peso e passou a ser um aliado.
Ele não se sentia mais em guerra consigo mesmo. Pelo contrário, sentia que estava jogando do mesmo lado. Cada decisão alinhada reforçava a mente financeira correta. Cada mês organizado fortalecia a confiança, e confiança gera consistência. Mas à medida que essa estrutura se consolidava, uma pergunta maior começou a surgir. Para que tudo isso? Qual o sentido de organizar, poupar, investir se não houver uma visão clara do futuro? Porque disciplina sem direção vira prisão, e dinheiro sem propósito vira apenas acumulação vazia. Era hora de dar um passo além, e falar sobre algo que poucas pessoas realmente constroem: prosperidade consciente e visão de futuro financeira. Em algum momento do processo, ele percebeu que prosperidade não tem a ver apenas com acumular dinheiro, tem a ver com coerência. Coerência entre o que você faz hoje e a vida que quer viver amanhã. Prosperidade consciente nasce quando o dinheiro deixa de ser o centro das decisões e passa a ser consequência delas. Não é pressa, não é comparação, não é status, é alinhamento. Durante muito tempo ele acreditou que primeiro precisava gastar mais para depois se organizar, mas a realidade mostrou exatamente o oposto. Foi quando começou a se organizar que passou a fazer escolhas melhores, a enxergar oportunidades com mais clareza e a lidar com o dinheiro de forma menos emocional. A visão de futuro financeiro não começou com números, mas com sensações. Como ele queria se sentir daqui a alguns anos? Tranquilo, livre, seguro, dono do próprio tempo? Essa mudança de perspectiva foi decisiva. Em vez de perguntar quanto eu quero ganhar, ele passou a perguntar que tipo de vida eu quero sustentar? Essa pergunta muda tudo, porque transforma o dinheiro em ferramenta, não em objetivo final. A prosperidade consciente nasce exatamente aí, quando o dinheiro serve à vida e não ao contrário. Ele começou a separar o dinheiro do futuro no mesmo dia em que recebia. Não se fosse possível, não se sobrasse. No mesmo dia, mesmo que fosse pouco, esse gesto simples reforçava diariamente a mente financeira correta. Era um lembrete silencioso de que o futuro importava tanto quanto o presente. Com o tempo, essa prática deixou de exigir esforço e virou identidade. A visão de futuro financeiro também trouxe limites mais claros. Algumas escolhas passaram a perder o brilho quando comparadas com o que ele realmente queria construir. Não porque eram erradas, mas porque não conversavam com o futuro desejado. E dizer não ficou mais fácil quando o sim era claro. Prosperidade consciente não é negar prazer, é escolher o propósito. Ele percebeu que muitas pessoas vivem cansadas financeiramente porque nunca param para definir onde querem chegar. Vão reagindo à vida, às contas, às emergências, às pressões externas. Sem visão, qualquer caminho serve. Com visão, decisões se tornam mais simples. O comportamento financeiro passa a obedecer a uma lógica maior, não apenas ao impulso do momento. Com o tempo, algo curioso aconteceu. O dinheiro deixou de ser fonte constante de ansiedade. Não porque tudo estava perfeito, mas porque havia direção, mesmo quando surgiam imprevistos. Ele sabia porque estava fazendo o que fazia, e isso muda completamente a relação com o esforço. O sacrifício ganha sentido quando existe propósito. A prosperidade consciente também trouxe humildade. Ele entendeu que não existia linha de chegada definitiva. Sempre haverá ajuste, aprendizados e novas fases. Mas agora ele tinha algo que antes não tinha: consciência. E consciência reduz erros caros, reduz ciclos de frustrações, reduz a sensação de estar sempre correndo atrás. Ao olhar para trás, ele percebeu que o erro financeiro que repetia sem perceber nunca foi falta de dinheiro. Foi falta de presença, falta de observar padrões, falta de entender emoções, falta de estruturar decisões. Quando isso mudou, tudo começou a se reorganizar naturalmente. Não de uma vez, mas de forma consistente. O erro financeiro não é um evento isolado. Ele é repetido automaticamente e é silencioso. É justamente por isso passa despercebido por tanto tempo.
A mudança começa quando você observa, pausa e escolhe diferente. Um padrão de cada vez, uma decisão de cada vez. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre se tornar mais consciente da pessoa que você já é. Se você chegou até aqui, algo em você já começou a se mover. Talvez você tenha reconhecido padrões. Talvez você tenha se visto em algumas situações. Talvez tenha percebido decisões que antes pareciam normais. E esse é o começo real da transformação. Não quando tudo muda, mas quando algo fica claro. Agora eu te faço uma pergunta sincera. Qual é o erro financeiro que você percebe que mais se repete na sua vida hoje? Não precisa responder para mim. Responda para você. E se fizer sentido, compartilhe nos comentários. Colocar isso em palavras é um ato poderoso de autoconsciência e responsabilidade. Se esse conteúdo te ajudar a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, se inscreve no canal e ative as notificações. Aqui a gente fala de autoconhecimento financeiro, psicologia do dinheiro, mente financeira e prosperidade consciente. Sem atalhos, sem promessas vazias, mas com direção, clareza e profundidade. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais esses padrões invisíveis e mostrar passo a passo como sair deles de forma prática e sustentável. Porque mudar a relação com o dinheiro é, no fundo, mudar a relação consigo